Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje a adoção de um conjunto de medidas que têm em vista a promoção da igualdade salarial entre homens e mulheres e a eliminação de discriminações salariais com base no género. A senhora Secretária de Estado da Igualdade fará de seguida a apresentação das medidas hoje adotadas pelo Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que estabelece um regime fiscal especial para as entidades estrangeiras que são organizadoras das finais das competições da UEFA, quer da Champions League, quer para homens, quer para mulheres, que terão lugar em Lisboa, como sabem, nos próximos dias 22, no estádio 22, a final da competição feminina no estádio do Restelo, e 24, a final da competição masculina no estádio da Luz. A isenção fiscal hoje aprovada é apenas para os participantes nestes dois jogos, nestas duas partidas, quer a nível de jogadores, treinadores, os próprios clubes envolvidos, desde que sejam entidades não residentes no território nacional, portanto entidades estrangeiras. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que reforça os montantes da comparticipação anual na Guarda Nacional Republicana e na Polícia de Segurança Pública quanto à aquisição de fardamento por parte dos seus efetivos. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma alteração nos diplomas relativos ao transporte ferroviário em transposição de uma diretiva europeia sobre segurança nos caminhos de ferro e sobre o desenvolvimento dos caminhos de ferro comunitários. Trata-se da transposição de uma diretiva que incide fundamentalmente sobre os mecanismos de avaliação de acidentes e, portanto, que tem que ver com a segurança na segurança ferroviária. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a transferência de atribuições e competências da Unidade Local de Saúde do Nordeste, que é a zona de Bragança, para a Unidade Local de Saúde da Guarda, no que se refere à prestação de cuidados de saúde à população do Concelho de Vila Nova de Foscoa, que anteriormente era assistida pela Unidade Local de Saúde de Nordeste, em Bragança, e que assim passa para a Unidade Local de Saúde da Guarda, e o que em termos de proximidade fica mais perto. O Conselho de Ministros aprovou também a orgânica do Gabinete de Planeamento de Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura e do Mar, procedendo à reestruturação do anterior Gabinete de Planeamento que existia no Ministério anterior, extinto com a remodelação governamental do verão, no Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. O Conselho de Ministros aprovou também a classificação de aproveitamentos hidroagrícolas no Alvor, Caia, Campilhas, Alto Sado, Sela, Lis, Chilos, Lagoa, Portimão e Val do Sorraia como obras de interesse regional nos termos da legislação aplicável. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros um diploma que regulamenta a liquidação da Fundação Cidade de Guimarães, fundação que, como sabem, tinha sido criada para o evento Guimarães Capital Europeia da Cultura e que, na prática, se extinguiu no final de 2013, 31 de dezembro de 2013. Trata-se agora, o diploma hoje aprovado, de formalizar e regulamentar o processo de liquidação desta fundação. Por último, referir-vos que o Conselho de Ministros aprovou também a nomeação dos membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, sendo que 3 desses membros, incluindo o Presidente, se mantêm em funções e são nomeados 2 novas vogais, que são as doutoras Maria Alexandra Tomás Borges e Maria do Carmo Constante da Rocha. Passo então a palavra à Sra. Secretária de Estado da Igualdade para vos fazer a apresentação das medidas hoje adotadas pelo Conselho de Ministros no que respeita ao combate à diferenciação salarial entre homens e mulheres. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito boa tarde. Pois o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que pretende responder a uma desigualdade persistente e de longa duração em Portugal, mas também na União Europeia, que é a desigualdade salarial entre mulheres e homens. Há, nas estatísticas do Eurostat, números que são mais graves do que os números da situação portuguesa. Posso dizer-vos, aliás, que no contexto dos 26 países da União Europeia de que existem dados, há 13 países que têm uma situação em que a desigualdade é superior à nossa e 12 em que é inferior. Portanto, Portugal, em termos médios, está até abaixo da média da União Europeia, mas, de acordo com o Eurostat, apresenta 15,7% de diferença salarial, enquanto a média europeia é de 16,4%.
No entanto, os nossos números, naturalmente que são preocupantes, até porque se trata de uma desigualdade salarial que tem sido persistente, como disse, ao longo dos anos e que, portanto, justifica medidas de particular intensidade. Esta resolução do Conselho de Ministros parte também de um relatório sobre as desigualdades salariais entre homens e mulheres, que trata essas desigualdades analisando-as por setores de atividade, e que foi a primeira vez que se elaborou em Portugal, com dados relativos ao ano de 2011, e que foi recentemente concluído. E com base nesse relatório, e precisamente as conclusões a que ele chega, entendeu, nesta resolução do Conselho de Ministros, determinar que esse relatório seja levado à discussão com os parceiros sociais, na concertação social, para que se possam, de facto, analisar esses resultados por setor de atividade e envolver os parceiros sociais numa discussão que, evidentemente, lhes diz diretamente respeito. Também a resolução do Conselho de Ministros determina para as empresas do setor empresarial do Estado que elas elaborem de 3 em 3 anos um relatório que detectará as diferenças salariais que não tenham uma justificação objetiva e que esse relatório deve ser disponibilizado no respectivo sítio da internet para que sejam públicas as conclusões desse relatório. Na sequência da elaboração do relatório pelas entidades empresariais do setor público, devem também essas empresas aprovar uma estratégia de combate à desigualdade salarial, que devem, aliás, integrar nos planos para a igualdade nas empresas do setor empresarial do Estado, que já são imperativos desde uma anterior resolução do Conselho de Ministros que tratou desta matéria e tornou obrigatórios os planos para a igualdade no setor empresarial do Estado em 2012. Ainda se determinou a criação de uma ferramenta eletrónica, uma espécie de calculadora eletrónica, que estará disponível a partir do site da CIT, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e do Emprego, tutelada pelo Ministério do Emprego, e que disponibilizará às empresas essa ferramenta eletrónica para que elas com mais facilidade possam calcular as diferenças salariais que elas próprias praticam e assim identificarem as medidas que devem tomar para combater essa desigualdade salarial. E, sem querer diminuir nenhuma das outras determinações, chamo especialmente a atenção para a determinação que está também nesta resolução do Conselho de Ministros, de que serão adotadas medidas designadamente em sede de regulamentação no acesso aos fundos comunitários do Fundo de Coesão, por forma a valorar positivamente na seleção das candidaturas as empresas que apresentem melhores níveis de cumprimento do princípio da igualdade salarial. Isto é, as empresas que tiverem maiores níveis de igualdade entre homens e mulheres nas remunerações praticadas terão naturalmente uma valorização nas suas candidaturas, o que significa um mais fácil acesso aos fundos comunitários. E esta é uma medida que é particularmente inovadora, vem aliás na sequência de uma medida tomada no Plano Nacional para a Igualdade recentemente, que foi elogiada pela Comissão Europeia e que é uma medida paralela a esta no sentido da incorporação de mulheres nos conselhos de administração das empresas. Por fim, a resolução do Conselho de Ministros mandata os membros do Governo das áreas das finanças, da administração pública, do desenvolvimento regional e da igualdade para tomarem nos próximos tempos as medidas necessárias à concretização destes objetivos. Muito obrigada. Ficamos à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Boa tarde, Isabela São Santos, da TVI. Ia só perguntar em relação a esta medida que anunciou, ela é meramente feita pelo incentivo, ou seja, pelos fundos que podem ser obtidos, ou vai ter algum tipo de sanção? Não se trata aqui de instituir um mecanismo sancionatório e temos, além do mais, que distinguir duas situações. Aquela que seria a situação de uma discriminação salarial, o que é ilegal e, portanto, tem já sanções previstas na lei laboral, e aquilo que é uma diferença salarial que não possa ser considerada discriminatória face à lei, mas que ainda assim significa que em termos médios, mulheres e homens em setores de atividade comparáveis e em posições comparáveis ganham diferentemente. Assinala-se, aliás, amanhã o Dia da Igualdade Salarial e, portanto, nós percebemos que verdadeiramente se homens e mulheres ganhassem a mesma coisa, isto significaria que começariam a trabalhar igualmente amanhã, o que não é o caso. E, portanto, para sublinhar esta necessidade
de valorizar as empresas que se esforçam por praticar critérios de igualdade salarial, não me refiro a discriminações, isso é outra coisa e é ilegal. Aquilo que se propõe nesta resolução do Conselho de Ministros é facilitar o acesso aos fundos através de uma valorização positiva dessas empresas. Isto é, se uma empresa não pratica a igualdade salarial e, pelo contrário, apresenta uma discrepância salarial notória entre o que paga a homens e a mulheres em idênticas circunstâncias, essa empresa verá naturalmente a sua situação particularmente dificultada no acesso aos fundos comunitários. Se se trata de uma empresa que pratica o princípio da igualdade salarial e em que as diferenças não são sensíveis ou não existem de todo, então essa empresa terá seguramente a sua vida facilitada e na valorização e na seleção das empresas ela ficará colocada à frente em termos dos acessos aos fundos comunitários. Boa tarde, Pedro Primo Figueiredo, da agência USA. Aproveitando a presença da Secretária de Estado, perguntar-lhe também sobre uma outra matéria que foi hoje divulgada, referente a um estudo da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia sobre a percepção da violência doméstica, para pedir a sua visão sobre estes dados hoje revelados, que é onde é visto que a violência contra as mulheres é vista como bastante comum por boa parte das portuguesas. Obrigado. Embora agradecendo a sua pergunta, eu pedia-lhe que a questão não ficasse para o final, ou no final do briefing, a Sra. Secretária de Estado com gosto responderá a essa matéria, ou se não for no final do briefing, no princípio da tarde, lá embaixo no Parlamento, apenas para não misturar um assunto que não foi objeto de debate no Conselho de Ministros com as questões do Conselho de Ministros. Boa tarde, Sandra Santiago da Lusa. Eu gostaria de saber quais são as empresas, para a Sra. Secretária de Estado, quais são as empresas que poderão concorrer a este tipo de fundos, quais são os critérios, se haverá critérios, em termos de montantes, tem uma ideia de quanto é que poderá ser distribuído, e no âmbito da discussão com os parceiros sociais, que tipo de apoio ou de sugestões é que acha que os parceiros poderão conceder para que haja uma dinamização da aplicação desta medida? Obrigada. Bom, os detalhes dos regulamentos não são ainda conhecidos. Os regulamentos é que vão instituir este critério de valorização enquanto um dos atendíveis para a seleção dos projetos. Em todo caso, a ideia é que este critério de valoração esteja presente em todos os programas dos fundos de política de coesão. É cedo para saber exatamente quais são os valores em causa, porque isso depende da alocação dos fundos aos programas em concreto, e esse trabalho não está ainda concluído. Mas a ideia é que esta medida seja transversal e, portanto, para todas as empresas que se possam candidatar a fundos de política de coesão, este critério entrará na avaliação das suas candidaturas e interferirá na hierarquização das candidaturas para efeitos de acesso aos fundos. Desculpa, sobre a questão dos parceiros sociais, que eu ia deixar sem resposta, queria sublinhar o seguinte: não é a primeira vez que o tema da igualdade de género é levado à concertação social. Isto já aconteceu em 2012, quando se entendeu que se devia levar à discussão do Conselho Permanente da Concertação Social um diagnóstico da situação portuguesa no que diz respeito à igualdade ou às desigualdades persistentes entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Esse foi um debate interessante, de onde se retiraram conclusões e de onde saíram, aliás, medidas que foram incluídas numa resolução do Conselho de Ministros, publicada em 8 de março do ano passado, e que precisamente já focava quer a questão das diferenças salariais, quer as dificuldades de acesso das mulheres aos conselhos de administração, e, portanto, já aí se previa um conjunto de medidas sobre esta matéria da posição das mulheres no mercado de trabalho, que é, como sabem, tradicionalmente desfavorável. Neste momento o que se entendeu foi que o conhecimento mais profundo que neste momento temos por setores de atividade das diferenças salariais praticadas em Portugal, e que, de acordo com o critério do Eurostat, como há pouco citei, é de 15,7% em 2012, o que significa que está abaixo da média da União Europeia, até está abaixo
de alguns países, e provavelmente isto espantará algumas pessoas, de quem nós esperaríamos que não praticassem este tipo de diferenças, que são países do norte da Europa com uma situação que costuma ser exemplar, mas acontece que há vários países do norte da Europa com diferenças salariais superiores às nossas. Dou apenas o exemplo da Alemanha, que tem uma diferença salarial de mais de 22%, ou dos nossos vizinhos de Espanha, que têm também uma diferença salarial superior a 17%. Há naturalmente países com uma situação melhor do que a nossa. Eu já disse que nós estamos mais ou menos na fronteira, a meio da tabela entre uns e outros. Por exemplo, a Itália e a Irlanda têm situações mais favoráveis, mas dizia eu que foi o conhecimento mais profundo desta matéria, na sequência da elaboração deste primeiro relatório sobre diferenças salariais por setor de atividade, que era precisamente uma das tarefas a que estávamos obrigados pela resolução do Conselho de Ministros do ano passado, que nos mandava fazer esse trabalho. Esse relatório foi feito, foi concluído e agora deverá ser levado à discussão com os parceiros sociais, e foi nosso entendimento propor isso na resolução do Conselho de Ministros, porque naturalmente, em relação sobretudo às empresas do setor privado, em relação às quais o Estado tem menor capacidade de intervenção, têm que ser os parceiros sociais, tomando consciência destas diferenças, a tomarem em mãos este empreendimento, esta tarefa de promover a igualdade salarial nas empresas. E, portanto, afigura-se-nos como uma fase absolutamente fundamental, depois de conhecido e concluído este relatório, discuti-lo em primeiro lugar com os parceiros sociais. Essa é, aliás, a razão pela qual o relatório não foi ainda divulgado publicamente. E eu estou a falar dele em termos genéricos. É porque nos parece que os parceiros sociais devem ser os primeiros a ter conhecimento detalhado do relatório. E na sequência dessa discussão na concertação social, naturalmente que o relatório será público para que todas as pessoas possam tirar as suas conclusões. Isabel Marques da Costa, da RTP. Eu coloco-me, acho que na fila atrás do colega da agência Lusa, porque também lhe queria fazer uma pergunta que não esteve em discussão e que tem a ver com um pedido de reação a estas declarações do antigo Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro, em que dá conta, diz que este encerramento de tribunais está a afetar as pequenas localidades e acusa o Governo de imitar nazis ao criar guetos. Eu pergunto se há mais questões que tenham que ver com a agenda do Conselho. Só gostaria de saber em maior detalhe esta medida, esta proposta de lei que estabelece o regime fiscal especial para as competições da UEFA. Só tentar detalhar um bocadinho mais que regime fiscal é este. É um regime fiscal completamente idêntico àquele que é praticado todos os anos em todos os países onde se realizam estas finais. O ano passado foi no estádio do Wembley, em Londres, e o governo inglês aprovou exatamente uma legislação idêntica. No fundo, porque isto tem a ver com os requisitos que a UEFA coloca para as candidaturas para ser anfitrião destes encontros, destas partidas, que são as partidas de final. Cá em Portugal já tinha acontecido também. Não vou fazer a comparação com o Euro 2004, porque aí também houve um regime fiscal próprio, também é próprio para este tipo de eventos, mas no Euro 2004, como calculo, era uma coisa bastante mais abrangente, durante um período muito mais vasto. O paralelismo é com a final que houve da Taça UEFA, salvo erro, há 5 anos, em Lisboa também, no estádio de Alvalade, em que esteve presente uma equipa portuguesa, o Sporting, e uma equipa russa na altura. Infelizmente ganharam os russos. E o regime fiscal que aqui se coloca é para todos os participantes, para a organização que é a UEFA, portanto a organização é internacional, e para todos os participantes, quer os clubes, quer os jogadores, os treinadores, o outro staff que acompanha as equipas, desde que não sejam residentes em Portugal, portanto sejam cidadãos não residentes em Portugal, há isenção fiscal. Ou seja, não é por virem cá, chegarem cá na terça-feira, fazer o jogo na quarta e irem-se embora à noite, que vão ser cobrados por qualquer, eles já são taxados e cobrados nos seus países de origem e não são taxados aqui, desde que sejam não residentes. E é exatamente isso também que se propõe desta vez. Naturalmente, trata-se de matéria de reserva da Assembleia, por isso é uma proposta de lei que seguirá para o Parlamento, mas que tem que ver, obviamente, com aquilo que é a prática habitual neste tipo de competições. Relevo que o interesse para o país é um interesse manifesto. Por exemplo, só no que diz respeito à final, manifesto em termos até económicos e financeiros. Naquilo que diz respeito à final da Champions League, prevê-se entre 40 a 50 mil
estrangeiros que se desloquem a Portugal para assistir ao jogo, e durante alguns dias. O impacto que isso tem em termos também de impostos, nomeadamente impostos indiretos, em termos de restauração, de alojamento e por aí fora, tudo isso é receita natural para o país. Daí que os países tenham bastante interesse no acolhimento deste tipo neste caso não é uma prova, é de jogos, que são as finais das competições europeias, que são bastante disputadas, como sabe, precisamente não apenas pelo interesse desportivo que tem, mas também o interesse turístico e o interesse económico que representa para o país. As regras da UEFA é que são, compreensivelmente, que os países, quando se candidatam para acolher estas provas, não podem depois taxar pelas 24 ou 48 horas em que os participantes na prova e a organização estão presentes no país, não pode cobrar impostos por essa razão. Os impostos são cobrados e as vantagens para o país são manifestas, mas decorrem da realização da prova em si e de tudo aquilo que ela traz por arrasto. Se não há mais questões, eu ia só responder, porque não tenho muitas declarações a fazer, desde logo porque não conheço as declarações do Sr. ex-procurador, ouvi-as pela primeira vez agora pela boca da Sra. Jornalista, e portanto não me vou pronunciar sobre declarações que desconheço, peço-lhe que compreenda. Terminamos então aqui o briefing e... peço desculpa. E depois, se houver alguma questão para falarem com a Sra. Secretária de Estado... Fora do âmbito do Conselho de Ministros, acho que tem a ver com a situação na Ucrânia. Sabe-se que a OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, vai enviar observadores, saber se Portugal estará incluído neste lote de observadores, saber se há alguma indicação nesse sentido e perceber também em que medida poderá também ajudar a situação na Ucrânia, ou seja, perceber em que medida é que Portugal pode contribuir de alguma forma. Posso-lhe só dizer que, de facto, como não podia deixar de ser, o Conselho de Ministros fez hoje também um breve ponto de situação sobre a situação na Ucrânia. O Governo português já se pronunciou sobre essa matéria, é conhecida, portanto, a posição do Governo português sobre esta matéria. Quanto às perguntas em concreto que me coloca, eu remetia para aquilo que vão ser as decisões, quer hoje à tarde, na reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros que terá lugar, salvo erro, em Bruxelas, e para o Conselho Informal, em que estará o Sr. Primeiro-Ministro também, amanhã também em Bruxelas. E será na sequência dessas reuniões que serão tomadas as decisões, se envolverá ou não envolverá a representação nacional, é algo que terá que ser decidido conjuntamente no seio da União Europeia. E, portanto, eu não tenho nenhuma informação particular sobre essa matéria, reiterava apenas o princípio do Governo português, que já foi expresso, e que é de participar em conjunto com os outros membros da União Europeia numa posição conjunta da parte de todos os membros da União. E o Governo português está, quer através do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer amanhã através do Sr. Primeiro-Ministro, estará presente nas reuniões que terão lugar para tomar posições conjuntas por parte da União Europeia sobre a matéria.